Imagina só a cena. Uma universidade federal de um lado, um cartório de imóveis do outro. E eles não conseguem chegar a um acordo. Quem é que bate o martelo? Pois é, essa briga foi parar lá no STJ, o Superior Tribunal de Justiça, que deu uma resposta definitiva para esse impasse. E é exatamente isso que a gente vai desvendar agora, o como e o porquê dessa decisão. Então, vamos entrar de cabeça nesse caso que foi parar na justiça. A situação é a seguinte: uma universidade federal quer juntar dois terrenos que são dela, sabe? Fazer uma matrícula só. Mas aí o cartório de imóveis olha e diz: opa, para fazer isso, precisa cumprir essa e essa exigência. A universidade não concorda, bate o pé e pronto, está criado o impasse. A grande pergunta é: e agora? Quem tem a palavra final para resolver essa questão? E foi exatamente esse o cenário que acendeu o pavio de todo esse debate. De um lado, uma gigante, uma instituição federal. Do outro, o oficial de registro de imóveis seguindo a lei à risca. Olha só, tudo começou lá com a Universidade Federal do Ceará, a UFC. O plano era simples, pegar dois imóveis dela e transformar em um só como uma matrícula nova. Coisa de rotina, né? Só que o cartório analisou o pedido e devolveu com uma nota devolutiva, que é basicamente uma lista de pendências. A UFC olhou aquilo e falou: não, com isso aqui eu não concordo. Pronto, impasse criado. A única saída legal para isso é pedir para o próprio oficial do cartório abrir um procedimento que tem um nome bem curioso: dúvida. E é aqui que a gente precisa parar um pouquinho, porque essa palavra, dúvida, é a chave de tudo. Só que no direito registral, ela não significa nem de longe o que a gente usa no dia a dia. É um significado bem técnico e, na verdade, o oposto do que parece. Vamos quebrar esse mito de uma vez por todas. Quando você fala em dúvida nesse contexto, não é que o registrador está coçando a cabeça sem saber o que fazer. Não, é o contrário. Ele tem certeza do que a lei exige. A dúvida é, na verdade, o nome formal do procedimento que acontece quando a pessoa que apresentou o documento, no caso a universidade, discorda dele. É uma objeção, um não concordo, que aí sim precisa ser levada para um juiz decidir quem tem razão. Pensa assim, para a coisa não ficar parada para sempre, a lei criou esse mecanismo ou procedimento de dúvida. É tipo um canal de desempate, um procedimento administrativo, atenção, não judicial, que pega essa discordância e leva para a mesa de um juiz. E a função dele é bem específica: olhar e dizer se as exigências do cartório estão certas, se são legais e necessárias. É o jeito oficial de acabar com a discussão. Beleza, até aqui tudo parece fazer sentido, né? Tem uma briga, chama o juiz. Simples. Só que foi exatamente nesse ponto que o caso da UFC virou uma batata quente. A pergunta que travou todo o sistema foi: tá, mas qual juiz? O juiz da Justiça Estadual, que normalmente cuida disso, ou o juiz da Justiça Federal, já que uma das partes é uma autarquia federal? Se liga só na confusão que se formou. O cartório fez o de sempre, mandou o caso para a Vara de Registros Públicos, da Justiça Estadual. Chegando lá, o juiz estadual bateu o olho, viu a Universidade Federal e disse: opa, tem entidade federal no meio, isso não é comigo não, manda para a Justiça Federal. O processo então foi para a Justiça Federal. E adivinha? O juiz federal também olhou e disse: isso é assunto de registro público, não é minha competência. Ou seja, ninguém queria julgar. É o que a gente chama de conflito negativo de competência. E quando isso acontece, o caso tem que subir de instância. Foi parar lá no STJ para eles decidirem, afinal, de quem era a responsabilidade. E aí o caso chegou no Superior Tribunal de Justiça, o STJ. É ele quem tem a palavra final nesse tipo de briga sobre quem julga o quê. O STJ pegou o caso para analisar e, mais importante, para criar uma regra clara e acabar com essa confusão de uma vez por todas. E a decisão do STJ foi cristalina: a competência da Justiça Federal. Ponto final. O tribunal bateu o martelo e disse que, sempre, sem exceção, que um procedimento de dúvida registral envolver um imóvel de uma autarquia pública federal, quem tem que julgar é o juízo federal. Direto e reto. Ok, a gente já sabe o que o STJ decidiu, mas o mais interessante é entender o porquê, a lógica por trás disso. A resposta está na maneira inteligente como o tribunal interpretou uma lei já existente, sempre com um objetivo maior em mente: proteger o patrimônio público federal. Vamos mergulhar nesse raciocínio. O pulo do gato aqui foi a interpretação de uma lei lá de 1973. Em vez de ler a lei ao pé da letra, de forma super restrita, o STJ foi além. Ele buscou entender qual era a intenção, o espírito daquela norma, e aplicou essa lógica ao problema de hoje.
A lei em questão é a 5972 de 73. O STJ fez basicamente duas grandes leituras ampliadas dela. Primeiro, a lei falava só em união. O STJ disse, olha, a intenção aqui é proteger o patrimônio federal como um todo, não só da União diretamente. Então, autarquias como a UFC também entram nesse guarda-chuva. E segundo, a lei foi criada pensando num tipo específico de disputa sobre propriedade. O STJ expandiu de novo e disse, não importa o tipo de problema no registro. Se o objetivo é proteger o bem federal de qualquer irregularidade, o princípio se aplica. Uma interpretação bem mais ampla, né? E tudo isso nos leva a duas conclusões finais, que são aqueles detalhes técnicos super importantes para a gente entender o quadro completo de como o patrimônio federal é protegido pela lei. E aqui tem um detalhe que faz toda a diferença. Essa decisão que o juiz federal toma no procedimento de dúvida, ela tem natureza administrativa, não judicial. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que ela resolve o problema ali, na hora, no âmbito do cartório. Ela destrava o procedimento. Mas ela não faz o que a gente chama de coisa julgada material. Ou seja, ela não impede que a UFC ou qualquer outra parte entre com um processo judicial de verdade, do zero, para discutir a questão a fundo. A porta para um debate judicial mais completo continua aberta. Então, para amarrar tudo, o princípio central que fica é este. O STJ deixou muito claro que existe uma prerrogativa federal. Se existe qualquer procedimento, não importa se é administrativo como a dúvida, que possa, de alguma forma, afetar a propriedade, o domínio de um imóvel federal, a palavra final tem que ser da Justiça Federal. É uma camada extra de proteção. No fim das contas, essa decisão do STJ se encaixa num sistema muito maior de proteção do patrimônio público. Isso deixa uma reflexão interessante para a gente, né? Que outras regras especiais, que outros mecanismos o nosso sistema jurídico tem para proteger aquilo que, no fundo, é de todo mundo.